Boa noite. Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa live do dia. Nesse dia 31 de janeiro, último dia do mês. E eu vou fechar esse mês com um tema bastante especial, porque é um tema com o qual eu lido muito na minha prática, né? A psoríase, ela tem uma prevalência muito grande. E o que tem me chamado bastante atenção atualmente é que pessoas cada vez mais jovens têm sido atingidas por essa doença. E assim, é uma doença complicada porque ela compromete muito a questão estética, né? A questão visual. É uma doença autoimune que também tem implicações na qualidade de vida muito sérias, por conta de todo o prurido, né? A coceira que o paciente tem, principalmente ali nas fases iniciais, quando ela começa a dar os primeiros sinais. E de médio a longo prazo, quando as lesões ficam mais sérias, ficam mais graves, alteram a característica da pele, isso passa a comprometer também, né, a imagem. Boa noite, Daliana. Isso compromete também a questão estética, né, a imagem. Porque o que acontece? Eu vou explicar rapidamente aqui como é que esse mecanismo se dá, né? Porque é importante a gente entender, principalmente quem é nutricionista. Porque, assim, é um ciclo, gente, muito sério, em que a inflamação, ela mais do que nunca, mais do que em qualquer... Boa noite, Maroca. Mais até do que qualquer outra doença autoimune, é um ciclo muito sério que, se a gente não intervir da forma adequada... E quando eu falo da forma adequada, é a gente indo na raiz do problema, como sempre, né? A nutrição tem esse poder de encontrar a raiz dos problemas e tratá-los. E isso a gente observa que passa a ser um tratamento de longo prazo, porque a gente consegue sustentar. E justamente pelo fato de a gente ir na raiz do problema, isso faz com que o paciente não tenha recidivas, ou tenha recidivas mais espaçadas. Então ele consegue, de fato, fazer uma remissão da doença, né? E o melhor, que é de uma forma mais natural, mais fisiológica, onde a gente vai basicamente controlar o processo inflamatório, modular o processo antioxidante, regular a imunidade, que no caso da doença autoimune, ela não está exacerbada como muita gente pensa. Eu sempre falo isso aqui quando a live é sobre doenças autoimunes, porque as pessoas muitas vezes confundem. Acham que doença autoimune é quando a imunidade está reativa demais. E não é isso. A imunidade na doença autoimune, ela está desregulada. Ela está meio barata tonta, assim, para atuar protegendo fazendo a nossa defesa, né? Então, como ela atua de forma desregulada, não é de forma exacerbada, ela acaba comprometendo as defesas imunes normais, né? E por outro lado, favorece esse autoataque, que é o quê? A imunidade atacar células do próprio corpo, que essa é a base geral de toda doença autoimune. E quando a gente está falando em psoríase, que é um processo aí visual, porque a gente fala em lúpus, fala em artrite, fala em tireoidite, né, de Hashimoto, são doenças autoimunes que não têm uma apresentação visual, diferente da dermatite atópica, diferente do vitiligo e da psoríase, que é o tema da live de hoje. Então, se vocês que estão chegando aqui conhecem alguém que tenha essa doença, ou que conhece alguém que tenha a doença, encaminha a gente, porque muitas vezes uma informação de uma live, onde a gente dá as explicações, eu vou falar de recomendações de antioxidantes, quais são os nutrientes que são mais importantes, que não devem faltar na rotina de quem tem a doença autoimune, ou até melhor, de quem tem casos na família, mas ainda não tem. Porque isso aí é a chave principal para que a gente consiga prevenir o surgimento, né, de um novo caso na família. Então, se você tem casos na família, mesmo que seja de parentes distantes, é muito importante fazer essa prevenção através da modulação precoce do intestino, da imunidade, da reposição de nutrientes essenciais, que vão fazer todo esse trabalho de modulação, para evitar que essa pessoa venha desenvolver. Então é muito mais eficiente, quando a gente pensa dessa forma,
do que buscar fazer o tratamento quando a doença já está estabelecida. Principalmente quando ela já evoluiu e já deixou cicatrizes na pele, que isso aí é o mais sério, é o mais comprometedor do ponto de vista estético. Eu já vou avisando para vocês que o Instagram ultimamente tem bugado as lives e a voz da gente fica meio estranha. Então eu não sei, porque assim, pra mim tá tudo normal. Mas pra quem assiste, tem momentos da live em que faz essa alteração da voz, ela fica mais grossa, fica oscilando, mas é do Instagram, tá, gente? Não tem nada a ver aqui com o meu celular, não. E tá acontecendo na live de todo mundo. Eu já assisti várias lives ultimamente, em que aconteceu isso, tá? Então eu tô só avisando, porque caso mude alguma coisa, vocês já sabem o que é. Bom, então assim, a gente sabe que tem fatores ambientais que pioram, que são fatores agressores naturais, como álcool, fumo, estresse emocional. No caso da psoríase, exatamente, mas não sou eu não, tá? É o Instagram. A voz vai mudando, né? Vai ficando grossa, depois vai ficando normal. É do Instagram, tá, gente? Tá acontecendo na live de todo mundo, não é só na minha, não. Então, o que é que acontece? Vão administrando isso aí, porque daqui a pouco vai ficando normal. Fica normal, aí fica estranha, fica normal, fica estranha. Então, é o Instagram que tá fazendo isso. Oi, Vini! Saudade, amor! Quanto tempo! Tá, gente? Então, vamos lá. Se vocês conhecem alguém que tem psoríase, algum amigo, algum familiar, encaminhe essa live para essa pessoa, porque pode ser muito útil, né? Para ela entender o mecanismo, para ela entender os fatores protetores, o que não deve faltar na alimentação dela, mesmo que ela já tenha, também, mesmo que ela já tenha algum tempo de doença, tá? Não tem nada a ver. Ela pode sim fazer uma modulação intestinal agora, fazer um ajuste alimentar e isso melhorar muito a qualidade de vida dela, melhorar as crises, certo? Porque no caso a psoríase, ela vai tendo crises. Ela não tem uma cura, assim como nenhuma outra doença autoimune. Ela vai ter momentos de estabilidade, de melhora dos sintomas, e a depender da adesão do paciente ao tratamento, ela vai ter uma remissão. O que é isso? Ele não vai ter nenhum sintoma, nenhuma crise mais. Porém, assim como em todas as outras doenças autoimunes, a doença está ali, ela está presente, tá? O que vai determinar se ela vai ressurgir, se ela vai ter uma nova crise, são justamente os fatores ambientais. Então, estresse, gente, pelo menos o que eu recebo em consultório com muita frequência, são pacientes que têm psoríase, que estabilizam, né, que entram numa fase de remissão, de melhora literalmente, a pele cicatriza, não tem mais aquelas lesões abertas, né, que doem, que coçam. Só que o paciente passou por um período de estresse emocional, um período em que não dormiu direito, e junto a isso ele negligenciou algumas coisas da alimentação, quase que certeza ele vai ter uma nova crise. E aí o que é que normalmente acontece? A conduta médica é o tratamento tópico, né? Que é assim, o entendimento clínico é o tratamento tópico. Porém, gente, a doença de pele, ela é, como é que eu posso dizer? Ela não é uma doença de pele, tá? Porque a base comum de todas as doenças autoimunes é o processo de desajuste imunológico, é o processo inflamatório, que está ali permeando todas as doenças autoimunes. Então, no caso da psoríase, da dermatite atópica, do vitiligo, elas não são doenças de pele. Elas são doenças que têm uma manifestação, uma alteração na pele, mas elas não são doenças de pele. A base é a autoimunidade. Então, se a gente entende desse jeito, a gente trata de forma precoce, fazendo com que esse paciente não tenha novas crises. E isso vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida dele, ok? Então, assim, o que vai ativar esse processo inflamatório é justamente os fatores ambientais, uma alimentação ruim, o estresse, a falta de sono, deficiência de alguns nutrientes, né? Alguns traumas mecânicos, lesão de pele, a pessoa tem alguma pancada, algum machucado. Se ela tem a predisposição genética para isso, aquela lesão, muitas vezes associada a um período de estresse, a deficiência de nutrientes, associada a um processo infeccioso qualquer, é um gatilho que vai ativar a doença. Então, não é a causa. Entendam a diferença entre gatilho e causa, certo? Gatilho
é aquela gota d'água que faltava no copo, o copo derramar. Mas o copo já estava cheio de água. Agora aquela gotinha que caiu por último foi que transbordou. Então entendam o gatilho como isso. A pessoa já tinha todos os fatores ali, todos os pontos favoráveis para a doença. E aquele gatilho, ou seja, aquele período ali de estresse, de má alimentação, de falta de sono, de lesão de pele que de repente ele vem a desenvolver, serão os gatilhos que irão causar o surgimento da doença, tá? Ou o surgimento ou a recidiva. Porque às vezes a pessoa recebe o diagnóstico e às vezes a pessoa já sabe que tem a doença, mas a doença está estabilizada. E aí, de repente, por conta de uma circunstância dessa, a doença retorna com força total, né? Por isso que o tratamento tópico, na grande maioria dos casos, eu não estou dizendo que é em todos os casos, mas na grande maioria, se feito de forma isolada, ele é muito ineficiente. Justamente porque ele vai tratar o problema na ponta, né? Tá lá, não tá na raiz. A raiz é a gente modular justamente a saúde intestinal, modular essa imunidade para que ela não fique tão reativa, para que ela fique mais, vamos dizer assim, estável, né? Modular o intestino, modular a imunidade, controlar o processo inflamatório. Então, aí vocês vão falar assim, mas toda live que tem doença autoimune, você fala as mesmas coisas. É porque o tratamento é igual, porque a base de todas elas é o mesmo, tá? É a mesma base ali que você tem que abordar para poder controlar a doença. Agora, a manifestação é que vai depender de onde você tem a predisposição genética. E no caso da psoríase, é a pele, né? Diferente de outras doenças autoimunes que podem ser articulares, na tireoide, pode ser sistêmica, como é o caso do lúpus. Mas quando a gente fala em vitiligo, psoríase, dermatite atópica, é tudo pele. Então a pele, gente, a gente tem que entender como a ponta do problema, lá embaixo. É o final do problema. Boa noite, Maristela. É onde a doença se manifesta, mas a desregulação, a causa, o fator principal não é a pele. É por isso que muitas vezes, muitos pacientes que têm não só a psoríase, como qualquer outra doença autoimune de pele, aquele tratamento tópico, que muitas vezes dura anos, não adianta muita coisa. E o paciente sofre muito com aquilo, né? Com as recidivas da doença o tempo todo, estressou em uma semana, não dormiu, alguma coisa aconteceu, outra crise. E a pessoa fica nesse ciclo que nunca acaba, nunca trata, nunca resolve, de fato, né? Então, por isso que eu tô falando tanto da questão anti-inflamatória e antioxidante. E o objetivo da live... Obrigada, Mari. E o objetivo da live é justamente mostrar para vocês, sejam pacientes que têm doença autoimune, sejam nutricionistas, que tem várias aqui que estão entrando, é mostrar a importância da gente fazer a modulação antioxidante. Então, quando a gente fala em coenzima Q10, quando a gente fala em ômega 3, vitamina D, principalmente, né, vitamina C, vitamina E, essencial como antioxidante, é porque realmente são nutrientes que tem que estar na base. É o feijão com arroz do tratamento da doença autoimune, né? Tudo mais é complementação, mas isso aí é o básico que tem que estar presente, porque a modulação do processo antioxidante é o que vai melhorar as defesas do organismo. E isso vai ajudar, inclusive, a combater, a modular o processo inflamatório que está ali gritando, que o paciente que tem psoríase apresenta, né? Então, uma coisa que eu falei no início, que eu vou falar para quem tá aqui agora, gente, é que a live, ela tá dando uns bugs ultimamente aí no Instagram, e não é porque é o meu Instagram, nem é porque é meu celular, não, tá? Eu tô avisando para todo mundo porque várias lives que eu tenho assistido ultimamente, a voz da gente fica grossa, aí fica fina. Então eu tô falando para quem tá chegando agora porque não é um problema aqui do meu Instagram, é do Instagram, certo? Mas aí tem um pouquinho de paciência porque ela vai oscilando, mas ela vai voltando. Vai ficar estranha, depois vai ficar normal. Então assim, ó, o processo inflamatório, que é a base do problema, ele vai gerar uma proliferação, no caso da psoríase, de queratinócitos. O que é queratinócito? Queratinócito é uma formação celular áspera. Todo mundo que tem psoríase, em algumas regiões do corpo, tem a pele mais áspera, né, mais grossa. Fica como se fosse uma carapaça, uma pele estranha, que fica ali presente na pele justamente quando ela está cicatrizando. Então esse processo de cicatrização, que bom, fico feliz em saber. E você já é uma aluna fiel, né? Que bom, obrigada. Tá, gente? Então assim, essa formação dos queratinócitos, todo mundo sabe, assim, você tem um machucado na pele, você arranha, e aí de repente aquela pele, ela começa a cicatrizar, não coça, fica dando aquela coçadinha chata, irritante.
Imagine numa superfície de pele maior, que é o caso da psoríase, né? Aquela formação de pele cicatrizando. Então, essa formação cicatricial aí nesse local coça bastante. É por isso que o paciente que tem psoríase, ele tem muita crise de prurido, né, de coceira, tanto quanto o tecido, quando o tecido está inflamado, como ele está quando ele está cicatrizando, que fica com essa característica de queratinócito. Então, tanto no processo inflamatório ativo da pele, quanto no momento em que essa pele está cicatrizando, tende a coçar muito, e essa coceira incomoda. E na medida em que a pessoa coça, que aquilo incomoda, o processo inflamatório se intensifica. Então imagine, a gente começou com a inflamação gerou a formação de queratinócito, o queratinócito gera prurido, que é a coceira, e essa coceira vai piorando a inflamação. E aí essa inflamação volta para mais formação de queratinócito e fica assim. É por isso que é importante a gente entender, quem tem algum familiar, algum amigo que tem psoríase, ou a pessoa se ela tem psoríase, entender que o tratamento tópico isoladamente, sem você olhar para fatores ambientais, fatores emocionais, fatores alimentares, não adianta, gente. Claro, eu não estou aqui dizendo que o tratamento clínico não tem valor, não é importante, eu não estou dizendo isso, jamais. O que eu estou dizendo é a importância da pessoa ter a consciência de associar a esse tratamento clínico as mudanças comportamentais. Porque, inclusive, na medida em que a pessoa tem essa adesão de forma mais séria, mais regular, mais comprometida, a tendência é que ela reduza a quantidade de medicações em uso, tá? Seja via oral, seja tópica. Então, o objetivo é esse. Quando a gente fala em melhorar a qualidade de vida, a gente está falando também em reduzir a quantidade de medicação em uso. Porque, imagine, a pessoa que toma várias medicações para vários problemas diferentes. Isso gera um comprometimento sério na qualidade de vida. Então, imagine essa pessoa ter uma mudança comportamental, uma mudança no padrão alimentar, um gerenciamento melhor do estresse, uma pessoa que consegue dormir melhor, que busca recursos para melhorar essa questão emocional. Isso vai consideravelmente reduzir a quantidade de medicações que ela vai precisar utilizar, medicações anti-inflamatórias, né, os corticoides, para modular esse processo inflamatório. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês, e se vocês forem compartilhar essa live com alguém que precisa saber disso, é justamente essa: a atenção que deve ser dada ao estilo de vida, sobretudo a alimentação, que é o foco principal aqui, que a gente vai falar dos nutrientes antioxidantes daqui a pouquinho, que são nutrientes que você pode utilizar, de preferência, né, isolados, via formulação, porque aí a gente consegue oferecer uma quantidade maior, controlando a dosagem diária exata que você precisa, e por um tempo determinado, e aí a gente consegue, inclusive, ter controle dos resultados, porque na medida que você está usando doses elevadas por um tempo regular, as chances de você ter uma resposta clínica melhor, ou seja, você cicatrizar o tecido, você melhorar as crises, né? Não ter recidivas, fazer uma remissão da doença de forma mais certinha, mais rápida, é muito maior. Com certeza, Mari, porque assim, se não tiver higiene nas mãos, né, é uma barreira que está aberta, porque a pele, ela é, acho que o primeiro, né, a primeira barreira protetora que a gente tem no nosso corpo é a pele. Então, se essa pele está lesionada, se ela está com um ferimento aberto, mesmo pequeno, e a pessoa coça, e essa unha estiver suja, se essa mão estiver suja, com certeza ela vai romper aquele tecido que já está lesionado, né? E pode haver contaminação, infecção, com certeza. E esse processo infeccioso, que porventura ela adquira por conta das unhas sujas, mal higienizadas, vai piorar ainda mais o processo inflamatório local. Porque quando eu falo em inflamação, eu estou falando de inflamação sistêmica, que é do corpo todo, e estou falando da inflamação no local da lesão. No caso da psoríase, o indivíduo tem um processo inflamatório dos dois tipos. O sistêmico é o que está na base, né? Não só da psoríase, mas de todas as doenças autoimunes. E o local é o que está ali presente na lesão da pele, onde está a formação do queratinócito, onde está coçando. Então tem que ter muito cuidado com higiene, sim. E talvez em um caso desse, em que a lesão já está mais séria, já está mais com aspecto, né, mais grave,
Com certeza, o uso do corticoide tópico aí é fundamental. Então, o paciente tem que procurar um dermatologista para, nessa situação aí que está acontecendo, fazer o uso tópico, né, do corticoide ou de outra medicação que o médico sugira. Mas não esquecendo de que a manutenção dessa melhora vai acontecer através da mudança comportamental. Porque se não houver, ele vai ficar tendo recidiva o tempo todo. E aí não faz sentido ficar tendo recidiva o tempo todo e o tempo todo ficar usando medicação tópica. Acho que isso aí todo mundo entendeu, né? Porque a gente entendeu que a raiz do problema não é a pele. É a desregulação do sistema imunológico. É a desregulação das defesas antioxidantes. Então, o que vai realmente resolver é a gente ir nessa causa, certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos falar dos antioxidantes logo, que é a parte mais importante, mais interessante aqui da live. A gente tem, gente, a produção de enzimas antioxidantes, certo? Todo mundo produz. Elas têm uns nomezinhos estranhos que eu não vou falar aqui, não vai acrescentar muita coisa, mas todo mundo tem a produção dessas enzimas. Nada, meu bem. A gente tem a produção dessas enzimas que são defesas naturais nossas. Só que eu sempre digo assim, o fígado faz detoxificação, né? A gente precisa dessa detox para converter o que é tóxico em algo não tóxico. E aí o intestino vai trabalhar eliminando fezes, os rins vão trabalhar eliminando urina, as glândulas sudoríparas vão trabalhar muito eliminando suor. E o que é que vai sair por essas três vias? Justamente o resultado daquilo que o fígado detoxificou. O resultado do que o fígado transformou. Olha como o corpo é lindo, né? Nosso organismo é uma perfeição. A gente só precisa cuidar, só precisa oferecer para ele o que ele pede, né? Mas ele é sensacional. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, o fígado tem uma função fundamental, só que ele não trabalha de graça. O fígado precisa de nutrientes para fazer esse trabalho de conversão, certo? Da mesma maneira, o nosso sistema de defesa antioxidante, ele não trabalha de graça, gente. Para a gente ter boas defesas antioxidantes, a gente precisa ingerir alguns nutrientes essenciais, certo? Eu vou citar alguns, mas, por exemplo, selênio, manganês, cobre, algumas vitaminas do complexo B. É como se fossem combustíveis para que o nosso sistema de defesa antioxidante funcione de maneira adequada, de maneira ótima, fazendo a nossa proteção juntamente ao sistema imunológico. Então, todos eles trabalham perfeitamente quando a gente dá para eles os nutrientes que eles precisam para trabalhar corretamente, certo? E nesse caso aqui, quando a gente está falando em sistema antioxidante, para modulação de doenças autoimunes, para modulação da psoríase especificamente, né, que é o tema da live, eu estou falando da gente dar em quantidade suficiente, em quantidades adequadas, esses nutrientes, para que o sistema de defesa antioxidante do paciente que tem psoríase, ele possa trabalhar adequadamente. Como assim? Fazendo as defesas do corpo dele, para que ele não tenha novas crises de psoríase, para que aquela pele não volte a coçar, não volte a ficar inflamada. Porque na medida em que ele trata a inflamação sistêmica, o que é que vai acontecer? Essa inflamação tópica, que está ali no cotovelo, no couro cabeludo, na sola dos pés, que aí vai depender muito, né, de cada caso, ela não vai acontecer, ou ela vai acontecer de forma bem espaçada, né? E provavelmente não vai acontecer se esse processo inflamatório estiver sob controle. Mas qual é o grande problema? É que esse processo inflamatório e as defesas antioxidantes, na grande maioria dos casos, elas estão em déficit, estão deficientes. Teve um estudo que eu estava lendo muito interessante que avaliava, né, bioquimicamente, avaliava no sangue a presença de nutrientes com ação antioxidante em pacientes com psoríase e em pacientes sem psoríase. E o que é que foi observado? Que em todos os pacientes com psoríase, os níveis sanguíneos dessas vitaminas estavam reduzidos, estavam em déficit. Então daí a gente já imagina, né? Isso pode ter várias interpretações, mas a princípio a gente já percebe o quê? Que de uma maneira geral, né, extrapolando esses resultados, as pessoas que têm psoríase, elas têm uma deficiência desses micronutrientes, tanto que o status sanguíneo ficou baixo. Então, possivelmente isso acontece porque a ingestão alimentar não é adequada, não é suficiente para suprir essa capacidade antioxidante que ele tanto precisa para se defender da doença,
certo? Então, assim, a pessoa já tem uma deficiência na ingestão e ela tem uma predisposição a desenvolver a doença. Imagine o problema sério que tem aí. Por isso que eu falei no início da live, e repito e reforço sempre, a gente não tem que intervir quando a doença já está presente. A gente tem que intervir, a maneira ideal de intervir é antes que a doença surja. Então a gente tem que fazer a intervenção quando existem pessoas na família que têm aquela doença, mas essa pessoa aí não tem a doença ainda. Porque é nesse momento que a gente deve suprir os nutrientes, fazer toda a modulação, para que a pessoa fique, vamos dizer assim, numa condição favorável para se defender do surgimento daquela doença. Então as chances dela vir a desenvolver a doença são muito menores quando ela já faz a prevenção, certo? Então, assim, as espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres, como todo mundo conhece, né, normalmente, eles estão presentes em maior quantidade nos pacientes que têm doença autoimune, e principalmente no caso aí da psoríase, justamente porque existe um déficit nutricional maior nessas pessoas. E esse déficit nutricional agrava ainda mais a proliferação dos radicais livres, porque não tem defesa suficiente para proteger o corpo. Então esses radicais livres, eles vão dominar ali o espaço, eles vão tomar conta, né, e vão começar a fazer a festa mesmo. E vai comprometer cada vez mais as defesas antioxidantes. Enquanto não houver a intervenção para que essa pessoa faça a utilização em quantidade suficiente, diária, de selênio, de manganês, eu até listei aqui, ômega 3, tá? Vitamina D, vitamina A, E, vitamina K2, são nutrientes assim básicos, como eu falei no início, o feijãozinho com arroz que o paciente que tem psoríase precisa para justamente melhorar a sua capacidade antioxidante e assim conseguir melhorar as defesas. E melhorando as defesas, ele vai conseguir estabilizar a doença, independente, gente, do uso de corticoide, certo? Porque assim, tem pacientes que já entraram num processo de remissão que não estão usando mais corticoide tópico, ou utilizam apenas em situações muito raras, onde aconteceu uma crise por conta de um processo pontual ali de estresse muitas vezes, né? Mas tanto que esses pacientes que têm essas crises assim mais leves, que não estão usando corticoide tópico, são aqueles pacientes mais disciplinados com a alimentação. Com a alimentação, com a atividade física, com o controle de peso, com o controle do percentual de gordura corporal, que é uma coisa importante também, né? Com o padrão alimentar, com o uso dos suplementos prescritos pelo nutricionista. Então, tudo isso mantém uma condição de estabilidade no corpo. E esse paciente, talvez, ele só venha a ter uma crise, muitas vezes uma crise pequena, não é nem aquela crise muito séria. De repente, é um período de estresse que ele vem a passar, certo? Então, para vocês perceberem o quanto essa mudança do padrão alimentar e do estilo de vida interfere na melhora dos casos. Tanto que as crises, quando aparecem de forma muito leve e passam muito rápido. O paciente não fica semanas e semanas com a pele lesionada, coçando, incomodando, né? A recuperação, ela é muito mais rápida. Então, assim, eu vou citar aqui com mais detalhes alguns nutrientes. Então, as primeiras duas vitaminas aqui que a gente coloca na frente, encabeçando a lista, é a vitamina B9, que é o metilfolato, e a vitamina B12, que é a metilcobalamina. Por quê? E outra coisa, gente, importante, essas duas têm que estar sempre juntas, certo? Se puder ingerir essas duas junto com o B6, melhor ainda, porque as três trabalham juntas. Uma força-tarefa ali. Uma precisa da outra, certo? O metilfolato, que é a B9, ela é fundamental para fazer modulação genética. Então, observe a importância dela nesse contexto de doença autoimune. Porque a B9, ela vai fazer silenciamento de genes doentes, de genes alterados. Aí, aquilo que eu falei, repito, a pessoa tem casos de psoríase na família, ela não tem a doença manifesta, né? Então, se ela já começa a fazer essa modulação, essa metilação de genes de forma precoce, através do uso do metilfolato, que é a B9, o que é que vai acontecer? Ela vai conseguir silenciar esses genes doentes e ela vai continuar com o gene presente no corpo dela, mas esse gene não vai se manifestar. Olha que interessante. Isso é epigenética. É o ambiente interferindo nos genes. Então, a gente pode tanto interferir de forma negativa quanto de forma positiva. Não está tudo perdido porque você tem uma genética para uma determinada doença, tá? Não quer dizer que você vai ter. Então, tudo vai depender da sua intervenção positiva para silenciar esses genes
E uma vez eles ficando silenciados, você não manifestar, seja a doença que for. Então a gente tem o poder nas mãos quando o assunto é ficar doente. A gente pode prevenir, sim. Tudo vai depender da nossa atenção, tudo vai depender da gente atentar para os casos de determinadas doenças que nós temos na nossa família e já de forma precoce, de forma bem cedo, intervir para silenciar esses genes aí que estão presentes na sua família, na sua ancestralidade. Silenciar para que eles não se manifestem. A gente pode fazer isso sim, inclusive através dessa metilação de genes, nós protegermos as gerações seguintes. Olha que lindo, né? Então a gente pode banir uma doença da nossa família, se houver uma disciplina nesse sentido, para evitar que aquela doença que veio da ancestralidade, ela passe adiante para os nossos filhos, netos e bisnetos. Agora é óbvio, todas essas novas gerações, todas elas vão ter que aderir a essa mudança comportamental, né? Que, por exemplo, você está instituindo agora na sua geração. Então, as gerações seguintes vão ter que manter aí esse legado de cuidado com a saúde. E isso é uma coisa que se herda. Se a gente ensina isso a um filho, com certeza ele vai ensinar para os filhos dele, não é assim? Então, isso é um trabalho que cabe a gente também fazer, certo? Ômega 3, super importante, porque o ômega 3, ele é composto de gordura poliinsaturada, e as gorduras poliinsaturadas, elas têm a capacidade de melhorar a composição das paredes celulares. É como se lubrificasse, vamos dizer assim. Tanto que quem usa ômega 3, de médio a longo prazo, percebe melhora na textura da pele, dos cabelos, melhor elasticidade das artérias, olha que legal. Por isso que o ômega 3 é tão indicado para quem tem hipertensão, porque ela melhora a flexibilidade da parede arterial. Então, a pessoa que tem uma artéria mais flexível, ela tende a ter uma redução da pressão sanguínea dentro desse vaso. Por isso que o ômega 3 melhora tanto, controla a pressão arterial, né, nos hipertensos. O fosfolipídio de caviar é uma coisa mais recente, tá? É um pouco caro, mas a depender da situação, se for um paciente que já é crônico, que já sofre muito com essa doença, que é uma doença que já lesionou boa parte do corpo, que tem crises muito severas, é um investimento muito bom. E não impede de ser utilizado junto com o ômega 3, tá? Pode ser separado e pode ser junto. O fosfolipídio de caviar também tem essa composição semelhante ao ômega 3 e tem esse mesmo benefício, que é de fazer uma hidratação, uma melhora da composição da parede celular. Então isso vai atuar tanto a nível anti-inflamatório, né, cicatrizando aquela pele que está lesionada, quanto melhorando o aspecto mesmo de hidratação, literalmente, daquelas partes que ficam mais ressecadas, né, que ficam mais queratinizadas. A glutamina é um aminoácido fundamental, que em todos os casos de doença autoimune, é um aminoácido que deve ser utilizado, gente, tá? É um protocolo na doença autoimune. 99% dos casos tem indicação. Por quê? Porque a glutamina, ela vai melhorar a permeabilidade do intestino. Sempre quem assiste live minha já ouviu falar isso aqui. Eu tô falando sempre de saúde intestinal. Não, Maroca, é outra coisa. Tem o crio também, mas é outra coisa. Aí é caviar. Mas também é muito bom. O óleo de crio tem vários estudos com doença cardiovascular, né? Aterosclerose. Mas são coisas diferentes. Certo, gente? Então, assim, a glutamina, ela vai atuar melhorando a modulação da mucosa intestinal, melhorando a integridade da mucosa, e isso vai proteger muito na doença autoimune, porque os pacientes que têm doença autoimune tendem a ter um intestino mais permeável. E essa permeabilidade aí aumentada, ela vai gerar justamente uma maior facilidade de passagem de partículas, né, indevidas pelo intestino. E isso vai chegar do outro lado, entre aspas, estimulando ainda mais essa desregulação do sistema imunológico. É como se fosse o álcool no fogo, o intestino permeável na doença autoimune. Por isso é tão importante o paciente que tem essa doença autoimune cuidar da integridade da mucosa intestinal. Porque uma vez essa mucosa intestinal estando íntegra, as chances de haver essa passagem, né, esse atravessar aí dessas substâncias mal digeridas é muito menor. E, consequentemente, não vai estimular, não vai ativar a desregulação do sistema imunológico ainda mais, tá? A vitamina D, o hormônio D, é essencial. Também é feijão com arroz, quando a gente fala em doença autoimune. Porque ela vai atuar tanto na questão da imunidade, da modulação da imunidade, quanto no processo anti-inflamatório. E assim, gente, todas as células do nosso corpo praticamente têm receptor para vitamina D.
Então você já imagina que a gente não tem como viver sem essa vitamina, né? O sol é uma boa fonte, sim, com certeza, mas a gente não tem uma exposição diária que seja relevante, que seja regular, para que a gente possa diariamente estar fazendo essa síntese, tá? Então, por isso, a suplementação é muito mais válida e é necessária, na verdade, né? Não é nem válida, é necessária. Porque pela alimentação também a quantidade ideal seria quase impossível. Você conseguir comer fontes diariamente, gema de ovo, peixe, leite, em quantidade suficiente diariamente para suprir a necessidade. Então a gente faz o quê? Isola a dose ideal para cada pessoa, que isso aí vai depender dos resultados de exame de sangue da pessoa, do nível de gravidade da doença, da lesão. E aí você prescreve, tá, essa dose adequada, de preferência com a vitamina D manipulada, porque a gente consegue colocar a dose que a gente quer por dia. Nem sempre a vitamina D pronta você vai encontrar na dose que você precisa, certo? E manipulada a gente consegue fazer essa mudança, esse ajuste, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E assim, importante lembrar que para cada 10.000 unidades internacionais de vitamina D, a gente tem que dar 100 microgramas de vitamina K2 e MK7. Tem que haver obrigatoriamente essa proporção, tá? Porque na medida que você aumenta a ingestão de vitamina D, você mobiliza mais cálcio para ser absorvido pelo intestino. Então, aumenta o nível de cálcio sanguíneo quando você aumenta a vitamina D. E o cálcio, a gente sabe que o local correto que ele tem que estar, em quantidades maiores, é onde? Nos ossos, nos dentes, nas unhas, né? A gente não deve ter cálcio circulando em alta quantidade no sangue, não. Porque ele vai sobrecarregar a função renal e ele pode calcificar tecidos moles. Mas isso, gente, só acontece em doses extremamente elevadas. 10.000 unidades internacionais por dia ainda é dentro do que é considerado fisiológico, apesar do Conselho Federal de Nutricionistas liberar pra gente uma prescrição de até 4.000. Mas 10.000 ainda está dentro do fisiológico, certo? E aí, a cada 10.000, 100 microgramas de vitamina K2 e MK7. Porque a vitamina K2 é como se fosse o GPS do cálcio. Ela vai direcionar esse cálcio para ir para onde ele precisa ir. Que são os ossos, os dentes, os cabelos e assim sucessivamente. Ele não vai ficar solto circulando no sangue, gerando essa possibilidade, né? Esse risco de calcificação, principalmente se a dose diária passar de 10.000. Mas nós, nutricionistas, não podemos fazer essa prescrição, tá? Isso aí é prescrição médica. Então, sempre lembrar, aumentou a vitamina D, se está acima de 10.000, obrigatoriamente a oferta de K2 e MK7 tem que estar proporcional. E essa proporção é de 100 microgramas para cada 10.000 de vitamina D, ok? E lembrar também da vitamina E, né, da vitamina A, que são lipossolúveis. Que bom, Maroca. Que são lipossolúveis, e a gente precisa das 4 juntas, né, gente? E um detalhe aqui também importante é sempre que for usar vitamina D, vitamina K, ingerir junto com a refeição. Porque como elas são lipossolúveis, ou seja, são solúveis em gordura, é mais interessante você, por exemplo, acabar de almoçar e ingerir a cápsula. Qualquer refeição, né? Eu tô citando aqui o almoço como exemplo, mas poderia ser qualquer outra refeição. Desde que você faça junto com algum alimento, porque aquele alimento vai servir de veículo, literalmente, para transportar aquela vitamina D, para que ela seja absorvida junto com o alimento, lá nos intestinos, tá? Então vai ser muito mais positivo que você faça essa ingestão da vitamina D com o alimento para favorecer a absorção dela. Se você ingere a vitamina D no meio da tarde sem comer nada, com certeza ela não vai ser tão bem absorvida e não vai ser absorvida tão rapidamente. Então, para otimizar isso aí, vamos ingerir a nossa vitamina D diária junto com qualquer refeição, ok? E eu acho que é isso, né? Recapitulando, as vitaminas são B9, B12, ômega 3, o fosfolipídio de caviar, a glutamina, vitamina D, A, E e K2. Então, só fazendo essa recapitulação, para quem chegou agora, são os nutrientes que vão atuar melhorando as defesas antioxidantes, melhorando cicatrização, modulando o processo imunológico, né? Modulando o processo inflamatório. Oh, obrigada, Mari. Obrigada, amor. Que bom, fico feliz. Tá, gente? E só lembrando que a live vai ficar aqui no Instagram até amanhã de manhã, como eu sempre faço. E aí amanhã de manhã ela vai para o YouTube, porque o YouTube a gente sabe que é uma plataforma de conteúdo longo,
Nem todo mundo que está aqui no Instagram tem muita paciência para assistir conteúdos longos. Aqui é coisa rápida, né? De 1 minutinho no máximo. Então eu tô fazendo isso agora porque lá no YouTube a pessoa entra, acessa o canal, coloca lá o celularzinho e vai fazendo as coisas em casa. Eu faço muito isso, assisto muitas aulas assim, eu gosto de fazer assim. E eu espero que esse conteúdo e todos os outros que a gente faz aqui toda quarta sejam úteis para vocês, né? A ponto de vocês colocarem o celularzinho lá e ficarem em casa fazendo alguma coisa e assistindo e ouvindo. Porque a gente vai aprendendo, ouvindo, né? Vai aprendendo na repetição e de repente fazendo uma outra coisa e ouvindo ao mesmo tempo você consegue assimilar muita coisa. Então eu peço a vocês, novamente, compartilhem essa live com quem vocês conhecem, que tem a psoríase, principalmente, ou qualquer outra doença autoimune de pele, tá? O vitiligo, a dermatite atópica, porque o conteúdo é o mesmo para todo mundo. O que vai mudar, como eu disse, é a manifestação da doença. Mas a base do problema é o mesmo, né? Para todo mundo. A base é a mesma para todo mundo que tem doença autoimune de pele. Então eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. Quem chegou depois, como eu falei, a live vai ficar no feed até amanhã de manhã. Assistam depois com calma. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. E se for uma coisa muito particular, pode me chamar pelo direct, que eu também posso te responder por lá. Tá bom? Obrigada a todo mundo. Grande beijo e até a próxima quarta-feira, com certeza.